Olá! No vídeo de hoje, de Pílulas de Ciência Popular, eu vou continuar aprofundando sobre a fluidez, a velocidade. O que é que isso implica na nossa vida diária, cotidiana, nos nossos lugares? Então, vamos praticar. No vídeo anterior, nós começamos a introduzir sobre a velocidade, né? Para chegar a falar como a velocidade se instaurou na nossa vida, tipo a fluidez, esses comandos que regem a vida diária, o corpo do trabalhador, é preciso falar de toda a transformação do meio técnico-científico informacional atual e como chegou até ele, as implicações, mas nós não vamos aprofundar isso agora. Né? Nós queremos falar dessa fluidez e as implicações na vida das pessoas. Né? Cada vez mais nas pequenas cidades, no meio rural, no território agrícola, das pequenas cidades ou das cidades, enfim. As pessoas que moram lá, elas têm acesso à internet, elas têm acesso aos aplicativos de comunicação, de massa, digital e virtual, que tem cada vez mais sido o meio de comunicação presente. Né? Tem um aplicativo no Brasil que é muito popular e ele possibilitou com que pessoas analfabetas, por exemplo, elas se comunicassem amplamente e também tendo acesso a conteúdos por vezes duvidosos, alguns falsos, sobretudo falsos, mas essa é a guerra política, ela sempre existiu, ela foi intensificada e ela criou áreas novos com essa guerra das notícias falsas. Mas esse é outro assunto. Então, essa velocidade, hoje os jovens eles têm acesso a várias informações, a vários conteúdos. Mas será que isso muda substancialmente a vida desses jovens lá no território agrícola, no campo, no meio rural e na cidade? Será que há diferenças? Quais as diferenças? A velocidade, o estresse, ele tem se popularizado muito, se massificou esse estresse pela velocidade, porque a velocidade ela exige que cada vez mais você consuma, que cada vez mais você seja rápido, eficiente, prático. Então, isso adoece as pessoas. Né? A ansiedade, os índices de pessoas doentes com transtornos de ansiedade, porque a ansiedade ela é saudável, né? Uma pessoa ela precisa ter a ansiedade, só que ela tem que ter uma ansiedade saudável, equilibrada, né? Ela não pode nem ter muita ansiedade, porque gera o transtorno de ansiedade, que existe vários, né? Crise de pânico, e é um exemplo. Mas você também não pode ter pouca ansiedade, porque aí você fica uma pessoa apática, às vezes entra para depressão. Então, você precisa equilibrar e controlar a sua ansiedade. Mas o meio digital de hoje, no meio urbano, isso já era muito evidente. Mas nas cidades, a ansiedade também tem chegado ao campo, ou as cidades mais pequenas, né, onde a vida predominava era uma vida agrícola. Então, com a pandemia, esses casos de transtornos de ansiedade explodiram. Por que será? Né? O meio digital ele provoca na gente uma vontade de reciprocidade, né? Do retorno, mas não é uma reciprocidade, de qualidade, é aquela reciprocidade do retorno, dos likes, dos comentários, da aprovação, né? Na verdade, o meio virtual ele exige
que você tem o retorno da aprovação. Então, as pessoas ficam ansiosas por ter esse retorno. E a pandemia, uma das exigências, uma das providências para se controlar esse novo vírus que matou muita gente, ainda está matando e é preocupante, era a necessidade de cada um ficar isolado. Então tinha que haver política e uma série de coisas para poder fazer com que as pessoas ficassem em casa. Mas as pessoas estão acostumadas a circular, a tirar fotos, a consumir, a se exibir. É o domínio da aparência, da imagem, a imagem como informação. Só que é uma imagem oca, né? Porque nem toda a imagem é oca, ela é supérflua, ela seduz apenas pelo aparente. Tem a imagem que seduz pelo conteúdo, mas isso requer tempo e geralmente é uma imagem que não agrada ao primeiro olhar, né? Requer que você seja educado, que você busque conhecimentos mais profundos, e nem todo mundo busca, mas também não é preciso também todo mundo buscar. As massas, elas são consumistas, mas elas não necessariamente têm que ser consumistas selvagens, agressivas. Pode ser um consumo direcionado, só que não vivemos isso no Brasil e para chegar a esse tipo de qualidade no aspecto de massas, de consumo de massas, tem que haver projeto político. Não é o caso brasileiro, pelo menos ainda. Então, todo esse domínio da velocidade, ele afeta as nossas vidas, né? E a pandemia, ela veio e agravou essa ansiedade de aparecer, do consumo e tal. Mas também há as implicações no trabalho, na escola, né? O que é que significa essa pressão do meio digital pela velocidade? Uma coisa é fato, para a educação, a velocidade ela não pode ser o predomínio, ela não pode ser o objetivo, ela não pode reger a educação, a formação das pessoas, porque leva-se tempo. É preciso se distinguir aspectos de modernidade com aspectos civilizatórios, humanizantes ou civilizatórios e humanizadores básicos. Então, a velocidade para a educação, ela não serve, ela não tem que reger, né? É claro que por uma necessidade foi-se usado o ensino remoto como recurso mitigador do problema da pandemia, mas nós temos um déficit, nós temos uma deficiência aí de 2 anos na educação brasileira, sobretudo, que já era uma educação precária, cheia de problemas, e o ensino remoto veio aprofundar isso. Então, nós ainda vamos continuar refletindo e falando sobre essa velocidade, porque é preciso saber, né, quais as implicações disso e o que é essa geração desse mundo digital, que é uma geração rápida, mas quais as implicações disso e o que isso pode levar para o futuro, e se a gente vai querer esse futuro, será que a gente não vai querer mudar alguns aspectos dessa velocidade? Ou será que essa velocidade, esse comando, essa fluidez, as coisas têm que ser rápidas, velozes? Será que isso vai ser o futuro? Então, nós vamos continuar refletindo sobre esse tema da fluidez, que é o tema do cotidiano que nós vivemos, dos nossos lugares. Mas nem todo mundo vive essa pressão da fluidez. E alguns vivem muito perversamente, né? Só que o que isso significa? Então, o que isso significa é você viver em escassez de velocidade, de fluidez, mas isso a gente vai continuar
comentando e refletindo. Continue andando, sempre.